A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação, uma iniciativa que integra a série Tecnologia Assistiva e Acessibilidade, pensada para promover informação, inclusão e conscientização. No programa de hoje, vamos tratar de um tema sensível, atual e extremamente necessário. Trata-se do autismo. Vamos falar sobre acolhimento, autonomia, tecnologia e inclusão. Não apenas sobre uma perspectiva técnica, mas também humana e social. E para isso, temos a honra de receber o professor José Otávio, que é terapeuta ocupacional, mestre e doutor em artes pela Unicamp, como também tem pós-doutorado em cultura digital na UFRJ e outro também em inteligência artificial na Finlândia. Ele é professor da UFRJ, atuando no campus de neurociência, artes, cultura digital e tecnologia assistiva. Ainda mais, o professor ele atua com projetos de inteligência artificial aplicada e tecnologias assistivas, incluindo desenvolvimento de protótipos e apoio a famílias de pessoas autistas. O professor Otávio, descobriu-se autista já adulto, fato que impactou profundamente suas pesquisas e práticas profissionais, e ele representou o Brasil na ONU como especialista em inclusão e autismo. O professor une, sua vivência pessoal como pessoa autista à sua ampla atuação acadêmica e social, dedicando sua trajetória à promoção da inclusão e ao desenvolvimento de tecnologias assistivas que transformam vidas. Professor Otávio, a paz do Senhor, é uma alegria tê-lo conosco aqui. Olá, Leonice e o pessoal da Igreja Maranata. É uma honra eu estar aqui. Eu sou o Zé Otávio, J.O. Falo com o coração, esse é meu sinal dado por pessoas surdas. Eu sou um homem branco, cabelos pretos, grisalhos, cara mais comprida que redonda, olhos castanho escuro um pouco caidinhos, um sorriso no rosto. Estou aqui falando com vocês da revista da Igreja Maranata. Professor José Otávio, as suas palavras mostram que essa conversa nasce de um profundo compromisso com as famílias, com as pessoas do espectro autista e com a missão de acolher e incluir. Professor, antes de entrarmos nas perguntas, gostaríamos de conhecer mais o senhor. O senhor pode se apresentar e compartilhar um pouco da sua história, especialmente da sua vivência no espectro autista e de como essa trajetória pessoal o aproximou da tecnologia assistiva e do compromisso com a inclusão. Respondendo a pergunta que a Leonice me fez, eu sou uma pessoa do espectro autista e talvez isso marcou a minha vida e me aproximou da tecnologia assistiva, das tecnologias que podem ajudar pessoas com deficiência. Mas eu falo aqui de cor para vocês, de coração, o que mais marcou foi a fé da minha mãe. Eu tinha várias dificuldades, eu não falava, tinha dificuldade para andar, e minha mãe acreditava que eu ia andar. E ela fez como se fosse uma doação, como ela fosse uma missionária. Ela pensou com ela, se eu pegar a minha profissão e oferecer para as pessoas com deficiência, num ato de entrega mesmo. Minha mãe é dentista, a primeira dentista mulher dessa região de Sorocaba, Porto Feliz, do interior de São Paulo. E ela começou a atender as pessoas com deficiência no consultório dela, que era com o meu pai, aqui na cidade de Porto Feliz, de forma gratuita. Isso ela atendeu
por 10, 20 anos ou mais. E toda segunda-feira à tarde, no começo era toda segunda-feira à tarde, ela atendia essas pessoas com deficiência e me levava e colocava junto. Foi aí que eu aprendi a conviver. E o que eu acho que eu tenho de diferencial é essa facilidade de estar com as pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, de estar com o diferente, né? De estar junto e misturado, de não ter nenhum tipo de preconceito. Isso é graças à minha mãe. Eu acho que isso que me fez trabalhar com tecnologia assistiva, me aproximar disso. Professor, além dessa trajetória pessoal tão marcante que o senhor compartilhou conosco, gostaríamos de saber, gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre o seu trabalho profissional, a sua atuação acadêmica e os projetos que desenvolve hoje na área do autismo e da inclusão. Eu queria contar do meu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, onde a gente promove, a inclusão de pessoas com autismo. Eu tenho uma disciplina com mais de 1.000 estudantes, já passaram 10.000 estudantes, em que ela tem esse foco, esse foco de receber todas as pessoas e ser inclusiva. Ela é feita online, Também temos todo ano o Congresso Conateia, Congresso Nacional do Transtorno do Espectro Autista da UFRJ, Então vocês são convidados para estar dia 26, 27 e 28 de junho de 2026, nós vamos ter o 4º Conateia e vocês são muito bem-vindos, Tá com a gente nesse evento da UFRJ, todo ano tem. Também estamos criando o Lab Autismo, Laboratório de Autismo da UFRJ, reunindo professores, os mais diversos. Escrevo capítulo de livros sobre o tema, Escrevi agora um capítulo de terapias complementares no autismo, que fala de arte-terapia, da parte de musicoterapia, ecoterapia, e mostra os benefícios, Tá muito bom, é um livro grande, o livro do Tratado sobre o Transtorno do Espectro Autista, editado pela Carmen Gottfried e outros editores, lá do Rio Grande do Sul, pela Artimed. Você pode comprar esse livro. Sou escritor também, estou lançando agora, queria ir muito para o Espírito Santo, com vocês, fazer o lançamento do meu primeiro livro, que logo vai estar aí, para vocês comprarem também. Recordes, Minha Jornada no Autismo, Zé Otávio Mota, como eu sou conhecido, logo está aí nas melhores livrarias, na Amazon, e vocês vão poder, aí quem sabe, votar com vocês, fazendo uma tarde de autógrafo, uma noite de autógrafo, lançando esse livro no Espírito Santo. Seria fantástico em outros lugares também, com essa parceria que a gente tem com a Igreja Maranata. E é isso, esse é o meu trabalho, e vamos conversar. Professor José Otávio, obrigado por apresentar um trabalho tão amplo e inspirador, que une pesquisa, educação, prática inclusiva e compromisso social. A partir desta sua atuação tão consistente, gostaríamos agora de iniciar nossa conversa com algumas perguntas sobre autismo, tecnologia assistiva e acessibilidade no cotidiano. E ao longo da sua trajetória, o senhor tem mostrado como a tecnologia pode ser uma grande aliada das pessoas do espectro autista, especialmente na comunicação, na autonomia e na participação social. Portanto, gostaríamos que o senhor compartilhasse conosco como o senhor enxerga essa relação entre tecnologia e autismo, inclusive também no contexto da igreja. Leonice, a relação entre a tecnologia e as pessoas do espectro autista, para mim, tem seus prós e tem seus contras, mas tem muito mais prós que contra. Eu vejo que as pessoas do espectro autista se beneficiam muito da tecnologia. Vamos pensar um autista de grau 3 que hoje usa um tablet para se comunicar, Então, um tempo atrás ia ser muito difícil ele se comunicar, e hoje ele consegue pedir água,
fazer as coisas básicas dele, até coisas mais sofisticadas, usando o tablet, né? Tem muitos autistas não verbais que sabem escrever e eles se comunicam por mensagem. Isso é incrível. Eu conheci autistas que as pessoas achavam que eles não se comunicavam e eles se comunicavam por uma maneira muito sofisticada. Eles entravam no YouTube e escolhiam vídeos que tinham a ver com coisas que eles queriam comunicar. Por exemplo, que eles estavam incomodados com alguma coisa, ou que eles gostaram muito de alguma coisa, e eles tinham uma capacidade de encontrar esses vídeos muito rápidos, e às vezes a maioria das pessoas não percebia que isso era comunicação, e eu, como terapeuta ocupacional, comecei a mostrar isso, né? Eu acho que mesmo na igreja, a gente pode ter um benefício muito grande. Sabe uma coisa que eu sonho? Todo mundo tem salas, tem um trabalho com autismo em muitas igrejas. Eu sei que a Maranata é precursora disso, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em outros lugares, né? Em que os trabalhos dos missionários, dos pastores e da comunidade da Maranata faz um trabalho excelente com as pessoas com autismo. Mas eu tenho um sonho, vou contar para você, ligado à igreja. Uma das minhas maiores dificuldades sempre foi frequentar os mais de igreja. Pelo som, pelo barulho, as mais pentecostais, animadas, né? Isso era muito difícil para mim. Mas o que eu percebo hoje? A gente pode ter uma sala sensorial, né? Imagine uma sala sensorial que transmite quase o mesmo conteúdo, mas de uma forma mais lúdica, né? Que tenham coisas para se regular, ou um aparelho que transmita com som mais calmo, né? Mais baixo, um culto, por exemplo, né? Então a tecnologia pode ajudar demais as pessoas do espectro autista. Professor José Otávio, essa reflexão é muito importante, porque nos ajuda a perceber que a tecnologia não substitui o acolhimento, mas amplia as possibilidades de comunicação, participação e inclusão, inclusive dentro das igrejas. A ideia de ambientes sensorialmente, pensados é um chamado ao cuidado com cada pessoa e, a partir disso, gostaríamos de avançar para a próxima pergunta. Muitos autistas relatam sobrecarga sensorial em ambientes com estímulos intensos, né? Como a tecnologia pode apoiar igrejas e instituições religiosas a se tornarem ambientes sensorialmente acessíveis? Essa questão sensorial, essa questão dos ruídos, dos estímulos visuais, né? Principalmente dos ruídos são muito importantes. Entender o que esse ruído, o barulho causa na pessoa com autismo e como promove mais crises, né, é muito importante. Eu posso falar porque muitas das minhas crises, desde que eu era muito pequeno, quando eu tinha 7 meses, tinha pessoas me visitando, muito barulho na minha casa, 7 meses de idade, descobri essa mãozinha, comecei a mexer com ela, comecei a me machucar com o estresse do ruído das pessoas falando. E quando eu descobri essa mão, machucava a coxa. Isso foi uma luta, né? E continuou, porque mais velho eu precisava ter um fone com cancelamento da Bose, acho que é QC35. É um fone fantástico, cancelamento de ruído externo, né? Ele me ajudou demais, eu só conseguia sair de casa com ele. E quando tinha crise, mesmo com ele, às vezes aí tinha crise, em aeroporto eu tive uma vez sozinho, mais do que uma vez, e uma delas eu perdi, no aeroporto Santos Dumont, no Rio, o meu fone, tive que comprar outro. Custava muito caro na época, mas era uma tecnologia assistiva que eu não conseguia sair sem. Eu acho que é central também nas salas de culto, nas igrejas, né?
que tenham cuidado com a acústica. Os técnicos são muito importantes. Quando eu entro, uma das minhas maiores dificuldades sempre foi frequentar a igreja por essa questão, ela animada, é tão bonito, eu acho tão bonito, mas não aguento. O som, às vezes dá uma microfonia, né? E eu acho que a igreja precisa de um som de muita qualidade. Um técnico de som muito treinado. Um aparato, né, de acústico no teto que consiga não ficar reverberando tanto o som e que tenha um ambiente que você entre e fale: que paz que é essa igreja. Para mim essa é a paz de Deus. E se é bom para uma pessoa com autismo, vai ser bom para todo mundo. Professor José Otávio, o seu relato nos ajuda a compreender com muita clareza o quanto a questão sensorial impacta profundamente, né, a vida das pessoas do espectro autista. Quando o senhor fala que um ambiente com boa acústica, bem cuidado, transmite paz, nós percebemos que a inclusão também é criar espaços que todos conseguem permanecer, ouvir, sentir a presença de Deus com tranquilidade. E é muito significativo ouvir do Senhor que aquilo que é bom para a pessoa com autismo acaba sendo bom para todos. Professor, em suas palestras e estudos, o Senhor tem abordado a presença crescente, né, da inteligência artificial na educação e na vida social das pessoas com deficiência. E diante disso, eu gostaria, né, nós gostaríamos de fazer uma pergunta. Que papel a inteligência artificial tem desempenhado na inclusão educacional e social de pessoas autistas? E também, ao mesmo tempo, há algum cuidado ou risco que as instituições, né, precisam observar ao utilizar essas tecnologias? Leonice, essa pergunta é muito boa, né? O papel da inteligência artificial. O que está acontecendo? A inteligência artificial está ajudando as pessoas com autismo? Primeiro eu queria contar que desde o ano de 2013 eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, porque eu tinha uma ideia que o autismo a gente poderia ajudar através da inteligência artificial. Eu tinha uma ideia forte e hoje eu consigo ver que sim, a inteligência artificial pode ajudar muito as pessoas com autismo. Na escola, por exemplo, olha que coisa incrível. Eu tenho uma amiga que também é do espectro autista, formou terapeuta ocupacional na mesma época que eu, pessoa inteligentíssima, mas que ela tem uma dificuldade, ela é prolixa, ela não consegue se explicar e as pessoas ela está no mestrado. E ninguém conseguia entender a ideia dela. Mesmo eu não consegui também, porque eu peguei tudo que ela mandou lá das ideias, muita coisa, coloquei numa inteligência artificial, a inteligência artificial explicou tudo o que ela estava pensando e de uma forma clara, e é quase como uma tecnologia assistiva, sabe? Imagina se tem um aluno que ele produz algumas coisas que você não consegue entender, você treina uma inteligência artificial para ser seu ajudante, né, ajudante do mediador lá na escola. Ele coloca aquelas coisas, aquelas pistas que o autista deu e de repente você começa a conseguir se comunicar, entender mais o autista. Então eu vejo com bons olhos a inteligência artificial e os riscos, né, riscos da inteligência artificial. Eu acho que nesse caso aí são mais benefícios do que risco. Existem outros em outras áreas, né? Em outras áreas, mas para as pessoas com autismo pode ser uma ajuda, né? Muito grande, de transformar numa voz também, né? As pessoas usam imagens e qualquer forma de criação você pode colocar lá e ela transforma numa outra linguagem. Então a pessoa desenha, ela pode transformar em áudio. A pessoa
tem uma boa habilidade corporal, pode transformar naquilo numa comunicação. A inteligência artificial eu vejo com bons olhos a relação dela com o autismo. Professor, a sua fala nos ajuda a compreender a inteligência artificial não apenas como uma inovação tecnológica, mas como uma ferramenta de tradução e mediação da comunicação. Quando o senhor mostra que a inteligência artificial pode organizar ideias, transformar diferentes formas de expressão, em linguagem compreensível e dar voz a quem muitas vezes não consegue ser ouvido, fica claro o seu potencial como tecnologia assistiva. E, ao mesmo tempo, o Senhor nos mostra também a serenidade de lembrar que, quando usada com responsabilidade e propósito, a inteligência artificial pode ampliar a inclusão em vez de gerar riscos. Professor, o senhor participou também de debates na ONU sobre educação inclusiva. Quais práticas internacionais podem ser adaptadas para programas como Acessibilidade em Ação na Igreja Cristã Maranata? Leonice, eu participei em 2017 e 2018 na ONU em debates sobre educação e inclusão de pessoas com deficiência. Isso me faz lembrar uma discussão que a gente teve lá sobre o papel da inteligência artificial, da tecnologia, na educação de pessoas que estavam passando, crianças que estavam em situação de guerra. Na época, tinha muitos refugiados na Jordânia e eram milhões, não milhares, milhões. E não tinha professor para todos, então tinha uma discussão muito grande da questão ética, do uso de tecnologias, e eu acho que é necessário o uso de tecnologia e é necessário as pessoas, com amor, com afeto, com fé, que fazem essa transformação, que fazem essa educação. Pode ser numa igreja, pode ser num campo de refugiados, pode ser na escola do nosso bairro. E eu acho que a gente pode juntar a tecnologia com as pessoas. Quanto mais pessoas treinadas, pessoas que amem a educação é importante. E eu falo da importância do afeto, eu falei do afeto. Eu lembro que a minha palestra foi da importância do afeto. E o afeto pode estar aqui, nessa conversa gravada, mediada, telemática, Eu estou num lugar, você está em outro e parece que a gente está no mesmo lugar, porque aqui tem afeto. A sua pergunta carrega afeto, a minha resposta carrega afeto. Quem escutar isso vai aprender, porque é de cor, de coração. Então eu acho que eu aprendi muito escutando essas situações, Eu acho que o nosso papel é sermos os educadores, e aprendentes, aprender a todo momento e estar junto nesse processo. Professor, que maravilha, A sua fala nos lembra que, independentemente do contexto, seja numa escola, numa igreja ou em situações extremas, como as que o senhor vivenciou na ONU, a tecnologia só faz sentido quando caminha junto com o afeto. O cuidado e a fé também está presente, E essa combinação entre conhecimento, sensibilidade e compromisso humano é uma inspiração muito importante para todos nós. E agora, professor, vamos falar das famílias, As famílias, e para ambientes sociais, onde as pessoas não sabem por onde começar. Quais seriam os 3 passos simples, e acessíveis para a inclusão de pessoas autistas, que pode ser durante eventos sociais ou até mesmo nas atividades da igreja? Fale para nós. Leonice, essa sua pergunta, ela é muito prática, Qual que é o primeiro passo que você, pai, você fiel, você participante da Maranata ou de outra igreja, pode dar para incluir mais as pessoas com autismo? Eu acho que é o agir de coração, receber essa pessoa com o coração. E
entender o que é o autismo, né? Que os estímulos, muito barulho, isso pode atrapalhar e criar ambientes mais preparados, pessoas e ambientes preparados para receber essas pessoas com autismo dentro do culto, dentro da reunião, dentro da igreja, né? Que é uma família. Essa família saiba receber essas pessoas, aquela criança que precisa levantar, sair e voltar, sair e voltar, tem que entender, receber, deixar ela fazer isso, acompanhar, tem a segurança. Vocês sabem que crianças com autismo se colocam em situação de risco mais de 10 vezes mais que as outras crianças. Então a gente tem que ter um cuidado e receber bem, receber muito bem. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem e um abraço. Eu sou José Otávio e estou aqui com vocês. Que pena que eu não posso levantar e dar um abraço, né, de agradecimento a essa conversa tão maravilhosa, tão divina. Um abraço para vocês. Professor José Otávio, muito obrigado por compartilhar conosco orientações tão simples e ao mesmo tempo tão profundas, né? Que nos mostram que a inclusão começa no acolhimento, no cuidado e no amor ao próximo. Queremos agradecer ao Senhor. E desta forma, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Acessibilidade em Ação, da série Tecnologia Assistiva e Acessibilidade. Hoje nós tivemos a honra de conversar com o professor José Otávio, que compartilhou conosco conhecimento, experiência de vida, sensibilidade e, acima de tudo, né, o coração dele ali, conforme ele falou ali no início. E ao longo dessa conversa, aprendemos que inclusão não começa apenas na tecnologia, mas no olhar, no acolhimento, no cuidado e no amor ao próximo. Vimos que justamente pequenos ajustes, atitudes conscientes e ambientes preparados podem transformar a vivência de pessoas autistas tanto na família quanto nos espaços sociais, na igreja. E, portanto, nós agradecemos imensamente ao professor José Otávio por sua disponibilidade e por esta contribuição tão rica e necessária, que certamente alcançou muitas famílias. Que tudo que foi compartilhado aqui possa nos inspirar a agir com mais responsabilidade e compromisso com a acessibilidade. Lembrando sempre que aquilo que é bom para a pessoa com deficiência é bom para todos. Muito obrigada a você que nos acompanhou, que Deus abençoe a todos e até o próximo Acessibilidade em Ação.